É difícil de dizer, porque depende muito da carreira de cada um, né? As situações por que já passou. Certamente outros momentos difíceis aconteceram. Eu, pessoalmente, tive a experiência de viver o início da AIDS, então um pouco se sabia sobre a doença, né? Então os pacientes ficavam em isolamento, ninguém sabia qual seria a evolução da doença, foram aparecendo as primeiras medicações efetivas, então óbvio que também foi um momento ruim. Nós tivemos outras epidemias, a questão da dengue, perdemos colegas próximos, pessoas próximas, e a situação da cólera que nós tivemos no Brasil há anos, enfim, várias situações foram difíceis de enfrentar. Mas a situação da pandemia de coronavírus, ela foi atípica, foi inédita, né? Esse nível de isolamento, esse nível de cuidado de dimensão mundial, sinceramente, eu nunca passei por coisa semelhante. Então eu entendo que foi um dos períodos mais difíceis porque a área da saúde passou. A gente tinha um temor muito grande em situações anteriores, como H1N1, Ebola, as outras viroses que ameaçavam se tornar a pandemia, mas isso acabou se concretizando com o coronavírus. Eu não peguei Covid, eu não tive sintomas, pelo menos, né? Eu participo como voluntário dos testes da vacina que estão sendo feitos na Unicamp, a Coronavac, por intermédio do Butantan. Então, tive que fazer os exames lá para ver se eu já tinha apresentado contato com a doença, tinha desenvolvido a doença de forma assintomática, mas os exames foram negativos, então eu pude participar do estudo. Eu acho que é muito importante a gente deixar definido que todo mundo está falando a mesma língua, são interpretações diferentes e politizadas, infelizmente, né? Mesmo nos extremos, eu não encontrei ninguém que disse que não se deve lançar mão de todos os recursos que pelo menos tenham uma possibilidade de ter algum benefício. Vários são os medicamentos que se apresentaram como possíveis efeitos benéficos aí no controle do Covid. Mas a decisão, o que nós não podemos são duas coisas. Primeiro, dizer que é a solução. Então nós tivemos aí algumas publicações dizendo, olha, essa é a solução, isso é a cura, porque na verdade isso não tem fundamento. E segundo, dizer que é proibido o uso, né? Ele foi autorizado, é uma decisão do médico com o seu paciente. Então, se for desejo de ambos utilizar tudo que tem indício de interferir, mesmo que não tenham estudos comprovando a eficácia, eu acho válido, tá? Eu só imagino que não se deva criar uma imagem de uma solução, né? Vender uma crença numa solução que cientificamente ela não foi comprovada. Eu entendo que no pós-pandemia, quando, obviamente a tendência do comportamento é sempre retornar a uma linha cultural, né, que cada local tem, né? A tendência vai ser
que se aproxime muito do cotidiano. As medidas de higiene de contato, que elas sejam definitivas, isso vai ajudar muito na propagação de qualquer outra doença, né? Nós estávamos discutindo recentemente com a vigilância municipal a redução drástica dos casos de sarampo, a redução drástica dos casos de doenças próprias do inverno, principalmente envolvendo crianças, que foram fruto da redução da possibilidade de contágio por medidas de higiene e de isolamento. Claro, nós não vamos poder viver em isolamento por muito tempo, né, nesses níveis, mas as medidas de higiene das mãos, higiene respiratória, higiene de superfície, talvez elas se incorporem no dia a dia e se continuarem mais ou menos nessa intensidade, elas vão trazer um efeito muito grande no controle de propagação de doenças, né, em geral. A vacina já está no território nacional, vários estudos estão em andamento, né? Como eu disse anteriormente, eu sou voluntário dos estudos da Unicamp e do Butantan com a vacina Coronavac. O resultado parece que está sendo muito promissor, né, no sentido de segurança e abrangência da cobertura vacinal. E assim, a expectativa que todo mundo tem é que nos primeiros meses do ano que vem já se possa fazer a vacinação populacional. Existe um grande entrave para isso, que vai ser a questão logística, né? Principalmente se as vacinas forem de 2 doses, é preciso uma logística nacional. O Brasil já tem experiência com campanhas de vacinação na dimensão do território brasileiro, mas isso vai ser realmente um desafio. E eu acho que o desafio maior vai ser convencer a população sobre a importância da vacinação, principalmente aqueles que estão influenciados por notícias falsas a respeito de mecanismos da vacina que possam interferir na vida da pessoa, controle de pessoas por conta da vacina. É preciso acabar com isso. Isso é um desserviço para a saúde pública, né? Vacina é vacina, nós tomamos vacina de vírus atenuado já há muito tempo. Entendo que a pessoa tem que ter o direito de optar, né? Eu não acho que a vacinação tenha que ser obrigatória. Talvez, né? Considerando que se a pessoa se recusar a vacinar, ela possa contaminar um outro número grande de pessoas por conta da sua recusa, e isso ficaria para cuidado do Estado, né? O Estado teria que cuidar das pessoas contaminadas por aquele que se recusou a vacinar. Imagino que algum mecanismo de compensação possa existir, né? Por exemplo, que a pessoa tenha restrições para viagens, principalmente em transporte coletivo, viagem de longa distância. Isso já existe, né? Tem países que exigem vacinação para que você possa entrar. Mesmo no Brasil, algumas regiões era preciso vacinação, febre amarela, por exemplo, para se deslocar. Então não vai ser novidade nenhuma, né, você criar esses mecanismos. Da mesma forma que a pessoa, o cidadão, tem o direito de optar por não ser vacinado, o Estado pode criar limitações que favoreçam a contenção da disseminação da doença no indivíduo que não
optar pela vacina. Eu reforço que essa opinião a respeito da vacina é uma opinião pessoal, né? Como cidadão eu me sinto no direito de ter um posicionamento. Claro, não é uma decisão que tem que ser consenso e tem que passar por todas as instâncias democráticas, né? Ela não pode ser imposta nem decidida por um grupo pequeno, mas é uma posição minha, pessoal, de cidadão, que eu tenho, é a minha convicção.